Bom dia, graça, paz e bem, da parte do Senhor Jesus Cristo, a todos e todas. Tempo de respirar, né? Fico sempre muito emocionado de poder fazer essa partilha, de ver cada um de vocês. E é sincero mesmo essa fala, sabe? Sempre alvo de grande expectativa poder encontrá-los. E como a Fernanda falou, eu me debruço a esse desafio de trazer para vocês uma palavra honesta, sincera, preocupada, profética, para que todos nós saiamos daqui diferente de como entramos. Então, que o Senhor possa falar com cada um de vocês, que o Senhor fale com aqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse tempo é um tempo que nós consideramos sagrado, e esse sagrado envolve, né, as nossas relações de perto e de longe, mas nos envolve porque Ele está em todos os lugares. Louva a Deus por isso. Poxa, a gente pisca o olho, já passou um trimestre, mais um trimestre se foi. Nós estamos num período e um ano que as coisas parecem que estão acontecendo muito rápidas, embora continua tendo as mesmas 24 horas cada dia, mas essa sensação de rapidez, de fluidez do ano para a gente pode ser de alguma maneira assustadora. Eu já previa na dinâmica que tenho de trabalho que o ano passaria mais rápido, e eu já estou sentindo isso. Não sei se vocês estão sentindo, mas é isso. Passou o trimestre, nosso corre foi dedicado a trabalho, organização inicial desse ano. Enquanto comunidade, nós fizemos uma trajetória que eu considero muito especial, que foi mergulhar toda a nossa devoção, todo o nosso aprendizado na Quaresma. Passamos pela Quaresma, fomos atravessados de maneira muito intensa sobre cada uma dessas histórias, e também chegamos, graças a Deus, na ressurreição, no domingo da ressurreição. Celebramos a Páscoa e celebramos a alegria da boa notícia da vida de Deus que chegou a cada um de nós. E agora continua, a vida segue e segue trazendo os seus renovos, as suas surpresas, segue com mais um feriado, né? Feriado de Tiradentes, feriado nacional no Brasil. E agora, dentro de todo esse aspecto de uma agenda tão avassaladora, as tensões, elas vão acabando fazendo parte, né, das nossas emoções, do nosso cotidiano, ainda que elas estejam um pouco escondidas, né? E eu acho que é um pouquinho sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, a partir de uma perspectiva que eu acho que me atravessa intimamente, pessoalmente. E quando eu pensava sobre isso, eu falei, não, acho que a comunidade, de alguma maneira, também sente um pouco disso, porque é fruto de um apelo social. Então, diante de toda essa marcha, né, avassaladora dos calendários, dos dias, eu paro para olhar para mim mesmo, olhar para o meu cotidiano, para as pessoas à minha volta, olhar para a minha comunidade, olhar para cada um de vocês e, pastoralmente, fazer uma pergunta muito sincera. Como que você chega aqui hoje? Com muita pastoralidade amorosa, né? A minha pergunta é: como que você chega? Como que você está? E como esse movimento, né, das agendas, das urgências te atravessa e como isso te impacta. Você chega assim, ofegante, ou você chega mais calmo, mais reflexivo? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para a gente no agora. Como que a gente chega aqui? Porque eu sinto um pouco dessas tensões, os tempos são difíceis, mas eu acho que essa tensão, ela é um pouco silenciosa. A tensão que às vezes não aparece. O olhar às vezes é brando.
mas ninguém sabe o que está acontecendo aqui dentro, né? Quem sabe o que acontece aqui dentro sou eu mesmo. E aí como que a gente, né, lida com essa dinâmica, né, do que está fora e do que acontece dentro de nós? Eu acho que é por conta disso que eu me sinto um pouco preocupado em trazer uma mensagem que fale dessa busca de vitalidade para o nosso cotidiano, para a nossa mente, para a nossa saúde emocional, para a nossa vida. Penso eu que às vezes o nosso corpo está até saudável, sabe? A nossa agenda de trabalho está legal, tudo organizadinha. Que o nosso calendário, de alguma maneira, a gente conseguiu fazer ele funcionar. Só que a gente não olha para dentro e a nossa alegria está secando. Ou às vezes na nossa relação, ou um afeto, ou, sabe, o nosso olhar secou. Mas fora está legal, né? Essa capa que a gente constrói para a sociedade, para o trabalho, para as dinâmicas do dia, elas às vezes acabam ficando bem plenas. Então, esse cuidado da gente não entrar só no modo da sobrevivência. Viver é diferente de sobreviver. E o que o Evangelho oferece para nós é vida, vida plena. Não é sobreviver. É mais do que isso. É vida com qualidade, é vida com intensidade, sim, mas vida que a gente tem a capacidade de experimentá-la em todas as suas notas, com saúde, com equilíbrio, com coragem, com força, com capacitação, e isso ele também nos dá. Isso ele nos dá, o sagrado nos dá. E hoje eu escolhi um texto muito clássico dos profetas para a gente dialogar a respeito disso. E eu queria que você abrisse o livro de Ezequiel. Esse texto, embora ele seja um texto muito clássico dos profetas, eu gostaria de não fazer uma análise sobre uma lente muito teológica a respeito do contexto, do que está acontecendo na época, mas eu vou ler alguns versículos do capítulo 3 do capítulo 37. Vou ler 3 versículos, depois a gente vai reagindo sobre os outros que vão surgindo. Mas é isso. Ezequiel 37 é sobre esse texto que eu quero colocar minha lente, mas eu não quero falar sobre ressurreição de um povo que estava sofrendo naquele contexto, mas quero tentar fazer um olhar a respeito de um processo de cura psicossocial, de um processo de cura emocional das nossas próprias existências, e eu acho que esse texto acaba iluminando como Deus age dentro e fora de nós, devolvendo o direito que nós temos, que é um direito de respirar, o direito de descansar. Ainda a gente tem um pouco desse direito, né? Ainda que seja numa escala, né, que não nos dá o descanso na qualidade que a gente precisa. Mas a gente tem esse direito, a gente deve lutar por esse direito do descanso, o direito de respirar. Todos acharam Ezequiel 37? Eu vou ler o versículo 1 e 2, e depois eu vou pular para o 11, tá bom? Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Até aí. O primeiro ponto talvez seria fazer um olhar com muita atenção no versículo 11. Porque o versículo 11 ele traz ali o vale de ossos secos, não com aquela característica que eu acho, não sei se você já teve essa percepção, mas sempre quando eu vi o texto de Ezequiel,
Israel, meu cenário é meio Walking Dead, assim, sabe? Né? Tipo, meio que cenário sombrio, um lance meio terror, meio zumbis, né? Porque, né, imagina, né, os ossos secos ali, naquele processo de transformação. Mas o texto também está falando dos nossos ossos, né? Ou da nossa existência como ossos que secaram, e também fala da esperança que se esvaneceu. E a verdade é que esses relatos, eles são muito precisos quando a gente percebe o contexto, que eu não quero puxar, mas quero trazer para a gente essa percepção de entender que aqui esse texto está fazendo uma alusão muito explícita a uma depressão social. Está falando de um burnout, né, social, de uma depressão coletiva que acontecia. E nada muito diferente do que eu estou tentando relatar para vocês desde o início dessa reunião, dizendo que, de alguma maneira, a gente é atravessado por uma agenda que nos coloca nessa condição de uma depressão coletiva ou de um burnout social, em que todo mundo está cansado, todo mundo tem um tipo de sobrecarga, e ainda que a gente esteja aqui num calendário como o nosso nacional, que tem muitos feriados, parece que pode ter um monte de feriado, não é suficiente, né? Porque chega no final do feriado, a gente ainda continua cansado e sabe que aquele calendário não foi suficiente para a gente ter o descanso. Estou dizendo que existe uma parcela que sente isso, né? Não estou dizendo que todo mundo tem essa condição. Há pessoas que têm a possibilidade de descansar, mas uma grande parte da nossa sociedade não tem mesmo, e às vezes não consegue descansar no próprio feriado, tá aí trabalhando, está na lida, está na luta. E essa descrição do texto mostra um povo que perdeu o sentido de viver, porque estava com a sua consciência ligada a uma outra atividade. E eu tenho muito receio da gente também correr o risco de perder o sentido na vida, de datar a nossa trajetória, o nosso caminho, a nossa história sobre as agendas que a gente coloca como organizada. A gente sabe, às vezes, até a gente se especializa a fazer a nossa agenda tá organizada. Tem curso para isso, sabe? E a gente vai trabalhando ela, e ela fica bonitinha, ela fica colorida. Você abre o seu Google Agenda lá, você vê as cores, né, os tickets, as mensagens, as informações, né? Ou você faz o seu calendário da moda antiga lá, da folhinha, que eu curto muito, que está voltando, né? Especialmente eu sigo umas pessoas orientais assim que estão com essa prática, eu acho muito legal. Então é um pouco disso. A gente acaba trazendo até uma estética, uma performance sobre a nossa agenda, mas a nossa vida não é sobre isso. E aí, aquilo que esteticamente está bem organizado pode ser só uma máscara para o que está acontecendo dentro de nós, que é o mais importante. São como as nossas emoções estão, como a nossa saúde está, como o nosso cuidado anda, uma forma como a gente se aceita, se olha, se vê, se ama, sabe? E como, a partir desse amor desenvolvido ou não dentro de nós, ele se externa. E como ele toca as outras pessoas. Porque a prática, né, das violências que acontecem dentro de nós também podem construir violências que afetam pessoas à nossa volta. Então, se a gente não lida bem com tudo que está acontecendo aqui dentro, a primeira coisa é explodir e começar, né, jorrar todo esse mal que a gente não conseguiu organizar aqui dentro para a nossa volta. E eu penso de fato que a gente está numa sociedade que vive sobre essas categorias. Gente mal resolvida, gente que, né, que não estuda, que não sabe, que não lê, que não vai atrás de se informar de maneira qualificada, gente que está carente, gente que está com as suas relações desequilibradas. E todo esse desequilíbrio social
joga a gente nessa condição de um burnout, né? E é por isso que a gente, para variar, estamos em guerra, né? De dentro para fora. O Evangelho, por sua vez, ele nos oferece uma rota de fuga. E acaba nos lembrando, de maneira muito brilhante, que a nossa espiritualidade é para nossa gente, para toda a gente. E essa tradução do Evangelho que funde sobre as nossas relações, nunca foi sobre fuga. Nunca foi sobre fugir da realidade. E é por isso que exige de nós o Evangelho, ou essa espiritualidade coletiva que nós estamos construindo, exige de nós uma maturidade. Porque a gente pode usar os dispositivos que a própria religião criou para a gente criar algumas fugas, ou a gente vai encarar, de fato. E encarar situações é bem difícil. Ter conversa franca é complexo. Às vezes a gente nem está muito preparado para ter boas conversas qualificadas e francas. Às vezes a gente está num momento que é melhor mesmo colocar uma máscara e tentar criar uma ilusão ali para esconder toda essa fragilidade, essa mácula. Mas é um perigo, sabe? E a gente vai ter que tentar buscar coragem, muitas vezes da onde não tem, para enfrentar, para esse enfrentamento, porque a nossa cura emocional, ela começa quando a gente admite de fato que a gente é ou está num vale de ossos secos. Eu ia dizer, a gente é ossos secos, mas eu acho que é isso. De alguma maneira a gente tem que admitir que em alguma condição a gente está ressecado. A gente está nessa condição de morte existencial. E é muito especial saber que a gente passou pela Quaresma e teve no final dela a ressurreição, como resultado da nossa reflexão. A ressurreição é o impacto que esse vale de ossos secos recebeu na relação do sagrado com o profeta, e que hoje nós, ainda que estejamos nessa condição como um vale de ossos secos, ou ressecados, né, feridos, né, por algumas máculas e algumas sobrecargas, cansaços, há a possibilidade da gente reconhecer essa condição. Primeiro, né, acho que esse é um primeiro ponto. Reconhecer essa condição, para a gente parar de fingir, para a gente parar de maquiar situações e parar também de achar que a gente é uma máquina de produtividade, para não ficar preso naquela condição que disse que é da agenda. Eu tenho que ser produtivo, eu tenho que dar resultado, eu tenho que bater as metas, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que buscar o melhor cargo, a melhor condição, a melhor posição, e a gente vai vivendo só sobre essa perspectiva, mas a gente não é uma máquina de produtividade. A gente não foi criado para isso. A gente precisa confessar para Deus o que foi, de alguma maneira, uma forma de confissão do próprio profeta, do próprio Deus na sua revelação, quando ele fala, Senhor, a minha esperança desvaneceu. A minha esperança, ela está enfraquecida. Ela está escorrendo nas mãos. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. E o orador, ele busca ajuda. Porque é como se ele dissesse, eu preciso de ajuda para voltar a sentir alegria. Eu preciso de ajuda para voltar a sentir paz. Preciso de ajuda para poder voltar a sorrir. É isso que o texto nos traz. E a cura exige de nós essa coragem de reconhecer a nossa própria secura. A gente precisa reconhecer. Então, que Deus te dê coragem, te dê ou te capacite na coragem de reconhecer a sua própria secura. E
se oferecer diante de Deus nessa condição para que Ele faça o seu milagre de ressurreição. Em nome de Jesus. O segundo ponto ele parte desse lugar. Porque se estivermos nessa condição de secura, de casca vazia, casca bonita, mas vazia, o texto vai... Vamos ao texto, vamos continuar. Ezequiel 37, vamos ler os versículos que eu não li, né, que é do 7 ao 10. Todos estão acompanhando, né? Ezequiel 37, 7 diz assim: então profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de ossos que batiam contra ossos e se juntavam. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito. Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Para que vivam. Agora nós temos uma revelação que é o cerne da cura. O cerne do que precisamos. Essa cura que acontece de dentro para fora. Porque muito embora o profeta estava discernindo aquele cenário que nós falamos, né, que parece de Walking Dead, que os ossos começam a se juntar, a musculatura, os tendões, de repente aquela ossada começa a ter corpos ali presentes, mas o profeta ele nota que não havia espírito neles. Entende a condição e o contraponto que eu estou trazendo para vocês como reflexão? Porque embora a gente possa parecer para a vida forte, saudável, né, firme, com a nossa musculatura, nosso corpo ereto, com todas as articulações e etc. e tal, mas o que o profeta olha para aqueles corpos, embora aparentemente ressurretos, percebe a falta do Espírito. Olha para aqueles corpos que ainda estão vazios. Então, quando ele nota isso, Deus fala para ele: profetiza o Espírito, profetize ao Espírito. Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. O profeta está falando exatamente desses corpos que parecem perfeitos, mas precisam ser reorganizados, precisam receber um sopro de espírito, um vento impetuoso que preenche aqueles corpos. E esse vento, né, nada mais é que o Espírito Santo preenchendo esses corpos de vida. Neles, na verdade, não haviam espíritos, estavam ressequidos. E eu penso quantas vezes, né, a gente se sente nessa mesma condição. Aí eu falo por mim, quantas vezes eu me sinto na mesma condição de ressequido, né, quase vazio por dentro, assim. Quantas vezes nós nos sentimos fragilizados, enfraquecidos, empobrecidos, né, existencialmente. Quantas vezes a gente não se sente com força para levantar, sabe, para seguir, para mais um dia, mais uma semana começar. Essas coisas não chegam a nós. De alguma maneira, todo mundo passa por isso, ou já passou, ou vai passar. Porque é um pouco dessa condição que a própria realidade acaba nos colocando. E quando eu olho para esse texto, eu olho para uma estrutura como a nossa vida, que está montada,
Quando nós nos levantamos pela manhã, quando a gente sai para trabalhar, quando a gente se organiza na dinâmica do nosso dia, do nosso trabalho, dos nossos estudos, quando a gente vem para a igreja, quando a gente desenvolve a nossa relação comunitária, tudo isso é uma forma da gente expressar pele, tendões, mas ir para dentro. Porque a gente pode manifestar na esfera social toda a nossa pele, todo o nosso corpo e todos os nossos tendões e musculaturas aparentes. Mas a gente pode esconder também o que está acontecendo dentro. E é esse o lugar que eu penso que o profeta está nos provocando na história. A sua voz, né, ecoa na história, chega a nós nesse tempo presente para mostrar que falta alegria, falta alegria, falta brilho no olho, falta espírito, falta espírito. No hebraico original, a palavra espírito, a palavra sopro, a palavra vento, ela é traduzida como ruá. Vocês já me ouviram falar ruá? E talvez alguém alguém me perguntou, o que é ruá? Na tradução do hebraico, da Bíblia Sagrada, o hebraico original, toda vez que você lê espírito, sopro, vento, a palavra ruá aparece. Então, quando nós traduzimos Espírito Santo, nós estamos no hebraico traduzindo a expressão da divindade ruá, ou da divina ruá, divino sopro, divina presença, que vem como um vento. E aqui nesse texto do profeta Ezequiel, essa palavra aparece. Porque aqueles corpos vazios, que precisam de espírito, recebem uma orientação do sagrado dizendo, profetiza esses corpos. Diga para esses corpos que a ruá os visite, que a ruá entre neles, que restabeleçam para a vida. Isso é extraordinário. Então a ruá é o Espírito de Deus, é esse sopro sagrado que nos revela a vida, que nos traz vida, que devolve a dinâmica da vida para os corpos. E há uma beleza teológica também nesse nome, Arruá. Porque eu falo Arruá, porque é um substantivo feminino. Porque normalmente a gente olha para Deus na figura masculina, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente identifica toda essa expressão sagrada como uma expressão masculina. Mas Deus é Pai, Deus é Filho, mas Deus é Ruá, e é Arruá. É esse sopro divino e a expressão feminina ou a expressão materna de Deus. Essa expressão de um Deus que, como Espírito, melhor, o Espírito de Deus, ele não se manifesta numa presença bélica. Ele não se manifesta numa presença militar. O Espírito de Deus, através da Ruá divina, se manifesta como um sopro divino, como um vento impetuoso, um vento que acolhe, que preenche, que dá presença, um vento maternal. E é nessa dinâmica que a gente é acolhido na existência, porque o próprio Jesus fala, eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos. Vocês receberão um acolhimento materno. Vocês serão acolhidos pelo sopro, pelo Espírito de Deus. Vocês serão preenchidos pelo Espírito Santo, pela Ruá divina. Isso é muito lindo. É nessa beleza que a ciência social, que o estudo
estudo filosófico, especialmente dos povos, os povos quilombolas, da teologia mulherista, africana, que nasce a expressão que eu compartilhei no domingo passado, que é o matrigestar. Essa palavra, eu creio que ela completa muita coisa que a gente às vezes não consegue trazer em palavras quando nós olhamos a comunidade, quando nós olhamos a igreja. E eu disse no domingo passado que quando eu olho para a minha comunidade, eu percebo a minha comunidade como uma comunidade matrigesta. Por quê? Porque ela tem essa expressão materna e tem essa expressão que está gestando vida, cura, paz, relações, afetos. E esse matrigestar de Deus no meio de nós se estabelece pelo sopro da divina Ruá, pelo sopro do Espírito Santo que impacta o nosso ser e nos restabelece para a vida, nos vivifica ou nos ressuscita para o viver. Enquanto Deus sopra, meus irmãos, a sua Ruá dentro, especialmente das nossas exaustões, Ele não apenas está religando os nossos órgãos, mas Ele, de fato, está gestando alegria em nossas vidas. Está gestando saúde em nossas vidas. Está gestando coragem, capacidade, amor, domínio próprio, né? Mansidão, corações misericordiosos, corações amorosos. Esse matrigestar do Espírito acontece e está acontecendo dentro de nós. Porque, de fato, eu celebro a Deus por fazer parte de uma comunidade que está disposta a isso. A Fernanda disse antes de iniciar essa pregação, né, do cuidado, né, que eu tenho me debruçado a trazer uma mensagem para a comunidade e todo o esforço que isso demanda. E aí a primeira coisa que eu pensei, eu lembrei do que o profeta nunca é muito bem-vindo na sua própria casa. E eu pensei nessa frase e falei, poxa, desse cálice não beberei, porque eu me sinto muito bem-vindo na minha casa e muito, muito acolhido pela minha comunidade, porque eu acho que essa troca é sincera, né? E se há alguém realmente que rejeita o que trago, rejeita porque ainda não compreendeu e está tudo bem. Porque há tempo para todas as coisas e a maturidade, o aprendizado acontece à medida que a gente caminha, né? Porque é caminhando que a gente faz, né, o caminho. E que Deus possa nos conservar nessa plenitude de amor, né, de amor agraciado e libertador, né? Porque no final é tudo sobre libertação. Que essa presença, enche os nossos pulmões, como de alguma maneira o texto diz, filho, filha, pode respirar. Estou aqui. Não está sozinha, não. Não está sozinho. Minha filha, meu filho, pode respirar. Receba o meu espírito. Receba o vento impetuoso. O vento que preenche, né? Que fortalece, que te restabelece. Receba o Espírito Santo de Deus. Essa cura que eu trago, para concluir, né? Não é um discurso motivacional vazio e raso, descompromissado, mas de alguma maneira o que eu trago para vocês é sim um curso, um discurso que delibera alguma positividade para a vida, né? Obviamente não é a positividade tóxica, né, que a gente vê aí em algumas plataformas, mas é para
que você saia com um olhar positivo para a vida. Que você saia com um olhar cuidadoso para tudo aquilo que Deus oferece para nós. Porque o Criador, né? Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou a mim e a você, mas Ele criou todas as coisas nos oferecendo para esse desfrutar, né? Então, viver a vida na sua plenitude é desfrutar dela da melhor forma possível. E Deus está te dando capacidade para desfrutar essa bênção sagrada que é o viver. Então, viva em harmonia, viva em amor, viva para o cuidado, viva para os seus afetos, para a sua relação, viva para si, para te amar, para te perceber, para se cuidar. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, essa é a minha entrega para cada um de vocês, para que vocês saiam daqui para um feriado, né, para um período de descanso e de reflexão, né, para a sua existência, para o seu corpo, para o seu descanso ser sagrado e real. Vitalidade. Vitalidade é o que Deus quer para cada um de nós. Vitalidade é o que Deus quer devolver para a gente. Se a gente chegou aqui como ossos secos, vitalidade. Vitalidade. Receba o sopro do Espírito Santo. Receba a divina Ruá. Amém. Amém. Saiba que você tem direito à alegria. Saiba que você tem direito ao descanso. Saiba que você tem direito à divina paz. Que você saia daqui impactado, de dentro para fora, por esse processo divino, divino e matrigesto de Deus no meio de nós. Oremos, quero orar contigo, quero orar com vocês. Eterno Deus e divina Ruá, eterno Deus Pai, presença graciosa do Espírito Santo, nós louvamos a oportunidade de receber do Filho Jesus essa capacidade de nos levantar de cenas tão duras e difíceis que atravessamos e passamos. Diante de tantas tragédias, perdas e sofrimentos, Deus pode e olha para nós, num dia como esse, profetizando a capacidade de nos reerguer e mais, soprando vida dentro de nós e estabelecendo aquilo que apresentamos hoje como cansaços invisíveis. Vem, Senhor, e conhece as nossas exaustões. Conhece, Senhor, a exaustão da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito. Vem, Senhor, e nos abraça com essa responsabilidade que estabelecemos contigo, de exercer a nossa coragem, de se levantar e de se propor para a vida que o Senhor apresenta. Sopra sobre nós nesse dia, Jesus. Sopra sobre nós em nome de Jesus. Nós não queremos ser apenas corpos que sobrevivem. Nós queremos ser humanidades, gentes, com força, com musculatura, com tendões, com pele, com alma, com espírito e com alegria. Fortalece-nos, Senhor, e nos restabelece para a vida. Nós queremos, sonhamos, desejamos e oramos viver plenamente a vida que o Senhor nos ofereceu. Que este processo de matrigestar a esperança aconteça. Para a gente seguir a vida, para a gente continuar, para a gente quebrar as correntes, para a gente se sentir fortalecido, para a gente não baixar a cabeça para qualquer tipo de violência e maldade, para a gente não se curvar diante das intempéries e os sofrimentos que nos chegam. Que a nossa fronte seja, Senhor, erguida através da manifestação da Tua graça, do Teu amor e da Tua libertação
que se completa no grande e maravilhoso amor e poder do teu Espírito. Devolve-nos, Senhor, a paz, devolve-nos, Senhor, a alegria. Essa é a nossa oração nessa manhã, nesse dia, e que essa presença amorosa de renovação chegue a toda a gente. As que estão aqui presentes, as que nos acompanham à distância, que todas elas sejam capacitadas e capacitados por um amor vivificado de Deus em nós. Que essa presença sagrada nos impacte, nos levante, nos erga e nos dê a possibilidade de uma vida plena, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações e a manifestação do sopro da rua divina esteja sobre a vida de cada um de nós. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Saiam daqui com paz, com alegria e com a possibilidade de fazer com que essa vida que acontece dentro de você seja também alvo a todos aqueles e aquelas que estão à sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém.